pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Seguinte, eu queria falar hoje com vocês sobre prazo de manutenção, tá? Com relação ao alongamento de unha, independente de qual alongamento é. Bom, vamos lá. Nós temos alguns entendimentos diferentes no mercado, né? Isso é fato. Mas vamos falar do que seria o correto e do quanto a gente pode flexibilizar esse processo, considerando o nosso dia a dia, o que a gente vê na mesa, né, na nossa mesa de trabalho, e também de uma forma que consiga atender bem a rotina e a questão financeira também da nossa cliente, né? Bom, quando começou, né, essa história aí de alongamento de unha, que na verdade isso aí é uma grande história, mas vamos imaginar mais ou menos, né, a gente falando aí de uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, né, que a gente tinha aquela famosa, muita gente conhecia como acrigel, né, gel na tip, depois veio unha de fibra e por aí foi, né? Não vamos deixar pra lá por enquanto unha de porcelana, acrílica e tal, que aí é uma história quase dos primórdios, né? Aí já é outra coisa. Mas o ponto foi que a gente sempre tinha mais ou menos um entendimento que era de 15 a 20 dias, né? E até hoje essa ideia do 15 a 20 dias, ela perdura, né? E eu deixo isso muito claro por quê? Porque não é de 15 a 20 dias, né? Essa aí não é o padrão. Se você é uma pessoa que trabalha com alongamento de unha há um certo tempo, não nem ser tanto certo tempo, mas que você já tem uma rotina de atendimento, e você já fez várias manutenções, né? Já teve vários clientes voltando, você consegue perceber que não é de 15 a 20 dias, né? Que na verdade você vai depender muito de como que é a vida da pessoa, como é que é o dia a dia dela, quais são os tipos de produtos químicos que ela tem contato, como que é o atrito da mão dela dia a dia, né? E também vai depender, obviamente, do seu próprio trabalho, da forma como você faz a preparação da unha natural dessa cliente, os produtos que você utiliza e por aí vai, né? Basicamente depende disso. Então você já percebeu que provavelmente, se você realmente é uma profissional que consegue trazer bons resultados aí de alongamento, que tranquilamente dá para fazer uma manutenção uma vez por mês. Salvo, como eu falei, casos específicos de clientes que utilizam as mãos no trabalho, enfim, com coisas que venham a acelerar o processo de descolamento do alongamento do produto e também via ressecar, né? E também, claro, em algumas situações que ela tenha muito atrito e com isso possa fazer fissuras, pequenas quebras e por aí vai, né? Então, a gente considerando essas duas coisas, geralmente a gente consegue ter uma resposta de qual é o prazo correto para manutenção de alongamento. De uma forma geral, se a gente tiver que dar uma resposta, a resposta vai ser não menos que 30, ou melhor, fiz errado, não menos que 15 e de preferência não mais que 30. Obviamente, nós sabemos que quando a gente fala não mais que 30, né? A gente sabe que 32, 33, até uns 35, a gente sabe que se é uma cliente que consegue, né, assim, manter direitinho por um mês e tal, considerando um bom trabalho bem feito, a gente sabe que vai, né? Então, isso é sempre o entendimento que você tem que ter. Agora, aquela informação fechada de 15 a 20, isso aí você pega e joga no lixo. Essa informação, ela não procede mais, tá? Isso não existe. Ah, de 15 a 20, de 15 a 20. Não dá pra você dar essa resposta, não. A resposta correta hoje em dia é não menos que 15 e, de preferência, não mais que 30. Essa é a resposta que você precisa dar. E aí, no caso de uma primeira cliente, você pode falar para ela, olha, normalmente dá pra gente fazer uma vez no mês, tranquilo. Se você puder vir entre 20 e 30 dias, você com certeza vai conseguir garantir
um bom resultado para você. Mas é importante, é por isso a gente tem uma fichinha de anamnese ou pelo menos uma conversa que você tenha antes com a cliente para saber um pouco da vida dela, né? Perguntando, você costuma você costuma trabalhar com a sua mão muito dentro d'água? Você costuma ter, apesar que hoje em dia todo mundo tem contato com álcool 70, né? Direto, né? Eu tinha uma cliente, inclusive, que ela tinha que ser de 15 em 15, porque ela usava muito álcool 70 e isso constantemente estava ressecando, né? Hoje a gente ainda tem os álcool 70, porque tá todo mundo usando aí um álcool 70 mais hidratado e tal, não sei o quê. Mas isso realmente acontecia, né? Aí procurar saber também se a cliente, no dia a dia, por exemplo, ela trabalha digitando muito. Querendo ou não, assim, você pensa, poxa, a pessoa trabalha no escritório. Sim, mas a pessoa trabalhando, digitando muito, esse atrito, muitas vezes, pode ocasionar algum tipo de, eu não vou nem dizer quebra, mas algum outro tipo de rachadura, né? Alguma coisa rachando, assim, ainda mais nos cantinhos da unha, né? Então, essas coisas podem acontecer. E por aí vai, né? Você vai percebendo essas coisas. Fora também algumas questões também com alguns medicamentos, se a pessoa tem diabetes, né? Coisas desse tipo você consegue ao longo do tempo ir percebendo. Então o ideal é sempre isso, tá? Orientação geral, você coloca isso, olha, não menos que 15, mas de preferência não mais que 30, tá? E essa você dá uma orientação geral e vê mais ou menos como é que é o dia a dia dela, deixa claro que certas coisas podem influenciar, tá? E aí você vai monitorando e aos poucos você vai descobrindo como que essa cliente funciona, como aquela cliente funciona e a melhor forma de poder atender as clientes. Por isso que, inclusive, é interessante, às vezes você pode fazer um valor de manutenção, que seria um valor médio, no qual você consideraria essa cliente voltando uma vez por mês, mas de repente você pode pensar talvez num pequeno abatimento, caso essa cliente venha até, tipo, não sei, 15, 18 dias, por exemplo, né? Porque provavelmente essa cliente vai estar tendo que vir 2 vezes no mês, né? Então, às vezes é interessante você pensar nesse valor menor. E você não vai estar perdendo, na verdade, né? Porque, de fato, com essa cliente vindo mais cedo, você vai gastar menos produto e você vai também gastar menos tempo. Então, financeiramente, para você também é interessante você pensar nisso, tá? Uma dica muito rápida, isso não tô nem falando aqui sobre formação de preço, mas já que eu comentei sobre isso, vale a pena você tentar fazer o seguinte: ao invés de você cobrar um preço e, é tanto para até 15 dias, por exemplo, a partir de 30 dias é tanto. Ao invés de você fazer isso, você tentar dar um valor fixo, considerando que essa cliente vai voltar uma vez no mês e caso ela venha antes, você faz um abatimento. Sempre tenta colocar um valor e oferecer algo que ela possa fazer para ter uma vantagem. Sempre procure fazer isso, ao invés de você dar o valor e depois informá-la que se acaso ela não perder esse prazo, ela vai ter uma multa. Tente fazer o contrário, porque isso vai dar sempre um sentimento na cliente de que ela tá tendo uma vantagem se ela for antes, tá? Ao invés dela tá sendo punida caso ela não consiga ir no prazo correto. Tá assim, só uma ideia que me veio aqui que eu resolvi falar. Queria falar também mais uma coisa, né? A gente já colocou aqui, né, essa questão do prazo de 15, 20. Não, isso aí já caiu por terra, né? Isso foi numa época que nós não tínhamos o conhecimento técnico que temos hoje, não tínhamos conhecimento de anatomia, não tínhamos conhecimento sobre causas de descolamento e com certeza não tínhamos produtos de qualidade autorizados pela Anvisa, né? Então, isso realmente já não vale mais. Então a gente fechou nesse de 15, não menos de 15, não mais de 30. Mas a gente tem alguns outros casos, e você já deve ter visto por aí no Instagram, no YouTube, pessoas mostrando clientes voltando para manutenção com até mesmo mais de 40 dias, 50 dias ou até 60 dias. E 60 dias é interessante porque, assim, 60 dias aconteceu comigo, né? Eu havia colocado um alongamento de unhas numa cliente
e ela retornou para fazer a manutenção com 60 dias. Você pode pensar assim, não, mas como assim? Você faz manutenção com 60 dias? Não, eu não faço, né? Hoje eu não faço porque ao longo do tempo eu fui entendendo que isso não era vantagem, né? Para nenhum lado, nem o outro, né? É claro que é natural você, como profissional, você pensar, poxa, eu tô fazendo um alongamento tão bem feito que ela demorou horrores para voltar e voltou 2 meses depois. E olhar e ver que todas as unhas estavam ali, obviamente, né? Na parte que seria próximo da cutícula, nem sequer estava mais próxima da cutícula, porque estava tão grande, e que eu não posso nem dizer que seria perto da área da cutícula, mas aonde seria, tinha uns pequenos descolamentos, né? Também há de convir, né? 2 meses, né? Mas ainda assim estava ali inteiro e tal, não tinha caído, não tinha quebrado, né? Só tinha realmente tido o crescimento. É claro que é interessante para nós como profissionais vermos esse tipo de coisa, para que a gente consiga ter a percepção de, caramba, como eu tô fazendo um bom alongamento, né? Como eu tô conseguindo trazer um bom resultado, como eu realmente domino a técnica. É claro que isso é legal. Só que isso também é muito perigoso para cliente. E para você também não é vantagem nenhuma, né? Porque a cliente vai estar voltando com um produto já muito próximo, né? Já assim do meio, né, para a ponta da unha. E isso vai fazer com que você tenha que colocar uma quantidade de produto imensa, né? Muito provavelmente essa cliente vai querer diminuir a unha, ela vai tirar uma boa parte da unha. Como eu disse, por mais que esteja bem feito, deve ter um ou outro pequeno descolamento, quer dizer, você já vai ter que tirar uma boa quantidade de produto. Dependendo do gel que você use, pode ser que esse gel já esteja amarelado, extremamente ressecado, então talvez você tenha que tirar basicamente tudo, né? E até você conseguir explicar tudo isso, às vezes, para cliente que tá ali e fazer ele entender que ou você vai ter que cobrar um extra para fazer sentido, ou vai ser mais fácil você fazer uma nova colocação, às vezes você pode ter um problema, né? Então é claro que é muito mais simples você virar e falar, olha, acima de tanto tempo não faço manutenção, porque já perdeu toda a estrutura, o produto já, eu posso dizer que o produto esteja velho, enfim, apesar de ter algumas discordâncias com relação a isso, mas é mais fácil você já fazer isso. No entanto, né, cada profissional acaba lidando de uma forma diferente. Por quê? Não dá para você simplesmente fechar a sua cabeça e falar isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Isso depende muito do método que você utiliza, isso depende da relação que você tem com a cliente, como você definiu o seu menu de serviços, como você fechou a sua formação de preços, né? E naquilo que é ou não vantagem para você. Eu diria que acima de 45 dias, eu acho que já não é uma coisa mais aceitável, né? Mesmo que você cobre um extra. Porque aí a gente entra num outro ponto que eu falei antes, que não é só uma questão de tempo que você vai gastar, nem de quantidade de gel que você vai gastar, mas é uma segurança para cliente. E aí a gente tem o quê? Estrutura, né? Mesmo que você esteja começando agora, ou você já esteja há muito tempo, você tem uma noção de que eu preciso estruturar esse alongamento, né? Independente de você saber os termos técnicos, não, apex, ponto de tensão, zona de estresse, ou seja o que for, né, curvatura C, enfim, independente disso, a questão é, nós fazemos uma estrutura ali, né? Então, depois de um determinado tempo, a unha natural, ela começa a crescer, aquela estrutura vai indo para frente, e quanto mais essa unha natural crescer, a quantidade de produto vai indo para a ponta e vai pesando. Então, a chance de, às vezes, no dia a dia, essa cliente vai acender uma luz, né? Ir no interruptor, fazer assim. Quando ela faz assim, ela bate e aí, de repente, a unha, ela vira de uma forma. E quando acontece isso, ou é uma dor horrorosa, eu sei, porque eu já senti, né? Ou é uma dor horrorosa, ou realmente é um acidente seríssimo,
E não tem essa. Quando realmente é um acidente, não é quebrar um pouquinho, não, é rachar no meio da unha natural. A placa ungueal, ela sai toda rachada, vai direto, vai até o leito, sangra, uma dor extremamente forte. E isso vai fazer com que ela não possa usar alongamento durante um certo tempo e vai ter que tomar muito cuidado com todo tipo de bactéria que possa entrar em contato naquela ferida ali, né? Então, assim, não é legal, não é legal. Resumindo, né? Já falei umas 2 ou 3 vezes, falamos de novo. O melhor que você pode fazer é não menos que 15 e, de preferência, não mais que 30 a 35 dias, tá? E aí, você tem que conversar com a sua cliente, explicar certas coisas para ela, para que vocês possam ir acompanhando como a sua cliente vai se desenvolvendo aí no processo, tá? E em situações extremas, né, que você entenda que vale a pena você fazer ou não uma manutenção, talvez até uns 42, 45 no máximo, seja uma coisa ainda segura para cliente, talvez, especialmente se ela não fez um alongamento muito longo, e talvez, acredito que seja ainda financeiramente viável. Mais do que isso, você corre um risco, né? Um risco muito grande de perder dinheiro, perder tempo e da sua cliente ter um acidente tão brabo, que ela nunca mais queira botar alongamento na vida e ainda pode sair falando mal de você. Beleza? É isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa, você pode deixar aqui embaixo, pode me procurar. Mas eu acho que ficou bem claro, né?